Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, que é o capítulo de número 14, chamado Vampirismos Espiritual. É um estudo complexo também, mas também bastante elucidador, porque muitos de nós não nos preocupamos com essas influências espirituais e às vezes nos tornamos presas muito fáceis dessas influências. Como nós temos estudado, o campo frequencial ainda é um estudo desconhecido da maioria, mas é ele que governa todo esse processo, todo esse projeto evolutivo criado por Deus. Então, cada um busca o seu semelhante, e essa semelhança se faz exatamente na compensação vibratória, onde eu busco o par que eu preciso, ou então o par que não gosta de mim, aproveita dos meus descuidos e avança no meu território mental e pode me trazer muitos problemas. Histórias e mais histórias estão narradas, escritas, estão nos cinemas, nas novelas, de casos assim, de pessoas que do nada começam a sentir mal, mudam a sua personalidade, mudam tudo e buscam desesperadamente o socorro nos consultórios psiquiátricos. E os psiquiatras, com todo o seu conhecimento, mas ainda não adentram essa parte espiritual e acham que tudo é um processo eletroquímico gerado pelo cérebro, quando na verdade são influências espirituais. Não há o que acreditar, há o que pesquisar. O Espiritismo não nos pede que acredite nele. Em momento nenhum ele faz isso, mas ele nos orienta à pesquisa. E a pesquisa, se não tiver instrumentos adequados para ela, que seja a lógica o seu instrumento de referência. Por isso ela é a doutrina que permanecerá com os homens pelos tempos além, porque ela se baseia nas leis naturais criadas por Deus. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de ser aquela que se baseia nos pilares das leis naturais, e onde o processo mediúnico, o processo de vampirização, de obsessão, ainda é presente nas nossas sociedades, porque os espíritos ainda não se adequaram perfeitamente às leis divinas. Então, o Espiritismo, como representante atual dessas leis, principalmente do Evangelho de Jesus, ele nos orienta para sermos melhores. Que possamos, então, aproveitar esses momentos desse estudo, fazer as nossas correlações, fazer os nossos propósitos para uma melhoria nossa, porque o nosso Mestre Jesus está aguardando essa nossa decisão. Busquemos, pois, trabalhar isso em nós, mas sempre em nome de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, que é o nosso mestre, o nosso guia, nosso modelo, mas, acima de tudo, o nosso grande amigo, mesmo sendo o nosso grande Senhor. Ele é um Senhor amigo, é um Senhor de conhecimentos muito impenetráveis por nós no presente, mas, mesmo assim, ele se dispõe a ajudar essa humanidade, desde o princípio, e irá até o fim. Portanto, busquemos essa paz com o Senhor Jesus, para que possamos crescer, para que possamos nos libertar definitivamente dos nossos berços e caminharmos solenes em busca dos nossos crescimentos. Então, vamos começar trazendo o nosso slide,
que tem sido nosso grande aliado, né, nesse estudo, pela complexidade dele, e assim precisamos das imagens também. Bom, aqui está, né? Revolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 15. O estudo é o de número 16/28. Imagina que lembre-se que nós tivemos um primeiro estudo foi de introdução, tá? Por isso essa diferença. Vampirismo espiritual. E nós colocamos como síntese distorções. Porque realmente é uma distorção da naturalidade. Tá? Então, nesse estudo, nós vamos ver o seguinte, ó, parasitismo nos reinos inferiores. Sempre o André Luiz, ele busca explicar para a gente os fatos que vieram lá do passado, geralmente usando a natureza. Lembra que no estudo anterior, ele falou dos cogumelos nas algas, dos fungos nas orquídeas. Então, ele sempre busca essa explicação, trazendo para o nosso entendimento esse passado que nós vivemos também, e que hoje é um presente para quem está lá vivendo. Então, ele faz sempre esse estudo comparado. É isso que é interessante. Porque quando você faz um estudo comparado, você tem algum método para medir o estudo. É isso que ele faz. Tá? Transformações dos parasitas, transformações dos hospedeiros, ele vai mostrar como é que isso acontece, transformações para o bem e para o mal, obsessão e vampirismo, infecções fluídicas, tá vendo? Coisas que a gente nem imagina, infecções fluídicas. A gente fica sabendo muito de infecções aqui de vírus, de bactérias e outras situações mais, mas fluídicas. Como seria isso, né? Parasitas ovoides, ele vai explicar essa parte, que ela é muito necessária do nosso entendimento. Parasitismo e reencarnação, né? E terapêutica do parasitismo da alma. Vejam que são 8 tópicos bem complexos. É claro, meus amigos, minhas amigas, que esse estudo de André Luiz é um estudo estímulo. Ou seja, ele está nos estimulando a buscarmos conhecimentos cada vez mais aprofundados. Ele vai dar um estímulo e vai mostrar como acontece. E compete a cada um buscar aprofundar nos estudos. No estudo passado, nós falamos sobre o livro dos médiuns, de Allan Kardec, que foi o primeiro livro que a humanidade teve que tratou deste assunto. A mediunidade sempre esteve presente em todas as épocas da história da humanidade. Por isso que muitos foram queimados em praça pública, muitos médiuns, porque não se tinha informação do que era aquilo. E como as pessoas não sabiam o que era, o que elas diziam? É coisa do Satanás, é coisa do diabo, então tem que eliminar. Isso é arcaico em nós. A eliminação dos maus, dos impuros, a lapidação para que eles melhorem, o fogo para que queime as suas incongruências espirituais. As pessoas não sabiam disso. Então achavam que o fogo resolveria os problemas da mediunidade, que a lapidação resolveria, e que masmorras, que luxúrias com aquelas mulheres, com aquelas jovens médiuns, resolveria os problemas delas. Mas, na verdade, eles estavam se complicando com a lei e renascem como médiuns da atualidade para entender o mal que fizeram para os outros. Mas os médiuns dessa atualidade têm o livro dos médiuns. Ou seja, a prodigalidade divina não tem limites. Agora nós podemos entender de maneira bastante clara, bastante objetiva, o que é a mediunidade e como nós devemos atuar em torno dela. E neste estudo, quando André Luiz vai mostrar momentos muito difíceis de agressões espirituais a médiuns e mulheres médiuns também, olha, ele vai dar para a gente
uma informação muito valiosa. Que você possa pegar essa informação. Não importa se você acredita ou não. Não é isso. Você é soberano nas suas decisões. Mas é bom que você veja. Pelo menos é um campo que você talvez não conheça. Então veja, assista. Depois você tira suas conclusões. O livro Evolução em Dois Mundos você encontra em qualquer livraria espírita, em qualquer biblioteca de centro espírita. Se você quiser aprofundar, pode pegar o livro e ir com ele. Antes, gostaríamos de ler uma página que nós encontramos que fala de paz. Essa paz que os médiuns precisam ter para cumprir a sua missão mediúnica. Então, vamos a ela. Na busca da paz, muitos entendem que ela se encontra em campos floridos e sem ruídos. Acreditam mesmo que a paz se constrói em leitos dourados, sob um céu de estrelas, e que quanto mais estáticos estiverem, maior as possibilidades de atingi-la. A paz, contudo, reclama a ação. Ela é perfeita resultante de ações bem ordenadas, conduzidas e executadas. Não se concebe a paz nos trilhos dos indolentes, dos vingadores, ciumentos, magoados, irados, e ainda naqueles que alimentam continuamente o ódio que aniquila. A paz é a comunhão divina entre os seres. Quanto mais doamos, tanto mais somos absorvidos pelas blandícias sublimes desse estado de consciência. Muitos se perdem buscando a paz por entenderem-se presas da ingratidão. Esperam receber daquele que ajudou o retorno do bem oferecido. Mas nem sempre é assim. Quando se doa, deve-se fazer de forma incondicional. Se aquele que ajudamos não fizer o mesmo por nós, a lei divina conduzirá outro para nos compensar. Diz o ditado que quem dá ao próximo, a Deus empresta. Assim é que o Pai Maior nos fortalecerá, principalmente ofertando-nos a paz pelo dever bem cumprido de ajudá-lo a educar os seus filhos bem-amados. Interessante. É uma nova visão de busca de paz que devemos ter conosco. Então, meus amigos, feito isso, essa abertura, vamos ao nosso estudo. Parasitismo nos reinos inferiores. É claro que nós vamos dar a você a opção de aprofundar, tá bom? Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo, no veículo fisiopsicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Eu queria fazer uma adendo ainda, pelo seguinte. Muitas pessoas, às vezes, não entendem quando a doutrina espírita, ou os espíritos, principalmente André Luiz e outros, falam de vampirismo. Ou seja, o vampiro é aquele elemento, aquela estrutura, aquele ser que vive sugando coisa do outro. Então, a imagem que se tem de vampiros é sempre aquele que suga o sangue do pescoço das suas vítimas. Porque tem a jugular aqui no pescoço. Então, eles sempre acham que quando um vampiro ataca uma pessoa, que essa pessoa vai virar vampiro também. Então, essa é essa coisa do vampiro, um ser muito das trevas e que perturba as pessoas. O André Luiz vai colocar aqui a informação do que seja esse vampirismo, ou seja, esses seres que sugam agora não o sangue, talvez, mas as energias do outro. Então, vamos modificar o sugar do sangue para o sugar de energias. Porque é muito importante saber de energias, que pouco sabe-se do sangue. Como o sangue ele é vital para todos nós, para o nosso organismo físico, então entende-se que você está sugando o sangue, mas na verdade é sugar a energia. É isso que nós vamos estudar aqui de vampirismo.
não esse vampirismo que se tem em notícias, nesses filmes de terror, nessas colocações assim, sabe, terríveis. Agora nós vamos entender que quando uma pessoa tem um processo obsessivo muito forte, de subjugação mesmo, o interesse dessas entidades é de sugar a energia da pessoa até levá-la à morte, até o ponto do espírito, do corpo não dar mais condições energéticas para o espírito atuar. É isso que nós estudamos em vampirismo dentro da doutrina espírita. Okay? Então, não é sugar sangue, é sugar energias. Queria deixar bem claro isso para que a gente possa estudar com mais tranquilidade, certo? Então, vamos lá. De novo, né? Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo fisiopsicossomático, é importante lembrar os fenômenos do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. Já vem de longe, não é? Então, diz ele aqui, olha, aqui está um processo, sabe, do que seria esse vampirismo, né, no ser humano. Olha, o espírito, então, aqui está o espírito, a entidade, né? Ela ataca o ser com as suas garras fluídicas, isso aqui é tudo fluido, ela ataca o ser e envolve o ser nas suas garras fluídicas e domina o ser, porque o ser não conhece, o ser está num processo também de problemas, vai ver, esse aqui é um vingador dele. Minha gente, temos que lutar para sermos muito bons uns com os outros. Isso é questão de inteligência, sermos bons, porque esta é a lei de Deus. Toda vez que eu ataco alguém, que eu busco nessas pessoas alguma coisa que eu possa tirar vantagens, eu posso me submeter a esses processos. Então, a imagem da pessoa sugando energia, entrelaçando o outro com as suas energias deletérias, sabe, energias de baixa frequência, né? E isso ataca terrivelmente os corpos físicos e vão trazendo deficiências de funcionamento dos órgãos do corpo. Bom, sem nos reportarmos à simbiose fisiológicas em que os micro-organismos se albergam no trato intestinal dos seus hospedeiros, apropriando-se-lhes dos sucos nutritivos, mas eles geram substâncias úteis à existência dos anfitriões. Encontraremos a associação parasitária no domínio dos animais, à maneira de uma sociedade, na qual uma das partes, quase sempre após insinuar-se com astúcia, criou para si mesma vantagens especiais, com manifesto prejuízo para outra, que passa em seguida a condição de vítima. O que ele disse é que, às vezes, existem parasitas, por exemplo, do trato intestinal, que nos favorece recursos bons. E tudo ligado a frequências, certo? Então, ele pode ajudar, mas tem outros que não, outros que prejudicam, outros que não conseguem trazer para nós nada de bom. Nós temos o sistema imunológico, que vai nos defender dessas agressões. Mas o sistema imunológico, ele está na razão direta, a sua concepção, a sua formalização e ação está na razão direta da moral de cada um. Se a pessoa tem uma moral ilibada, o seu sistema imunológico é muito melhor. Agora, se ele tem uma moral dúbia, se ele não se preocupa em se respeitar, o sistema imunológico vai receber essas influências negativas. Simples de entender, porque quem que governa o sistema imunológico? É o espírito. Não são reações que ocorrem ao acaso, é o espírito que governa o seu corpo. Se o espírito não se cuida, se ele não se protege, se ele não se respeita, ele deixa de ser senhor absoluto das células. E principalmente das células do sistema imunológico, que precisam do comando altivo do espírito. Daí essas agressões, dos parasitismos
que são prejudiciais, perniciosos. Não é uma questão de lógica? Presta atenção. Vamos continuando aqui. Em semelhante desequilíbrio, as vítimas se acomodam por tempo indeterminado à pressão externa do verdugo. Por quê? Não está assim dando um prejuízo tão grande, não está sentindo tanto. Aí deixa rolar, deixa acontecer. Contudo, em outras eventualidades, sofrem-lhes a intromissão direta na intimidade dos próprios tecidos. Aí começa a complicar. Em ocupação impertinente, que às vezes se degenera em conflito destruidor e, na maioria dos casos, se transforma em acordo de tolerância por necessidade de adaptação, perdurando até a morte dos hospedeiros espoliados. Nós falamos isso também num outro estudo, que tem situações, meus amigos, que você não pode tirar o espírito obsessor, porque senão o obsidiado desencarna. Eles estão tão jungidos, tão interligados fluidicamente, mente a mente. O André Luiz comenta isso no livro, se não me engano, Entre a Terra e o Céu, quando ele vai no hospital lá e vê o doente, né, jungido ao seu verdugo, ao espírito. Eles estão tão interligados mentalmente que a mente do um se confunde com a mente do outro. Aquela reflexo, né, do espírito, eles se confundem. Então, se tirar, o outro desencarna, porque já acostumou com aquela frequência. Veja que situação que essa coisa chega. Por quê? Porque você acomodou, não tomou cuidado. Você começa a pensar umas coisas meio estranhas, você acha graça e vai continuando. E vai dando asas, e não se cuida. Por isso que é preciso se conhecer e, principalmente, eleger para seu governo o Evangelho de Jesus. Porque aí o Evangelho não é religioso, ele é científico, ele é filosófico. E ele vai te ajudar nas suas próprias defesas, na questão do autorrespeito, porque senão vira autossabotagem. Chegamos mesmo a originar os remanescentes das agregações imensamente demoradas no tempo, interferindo nos princípios da hereditariedade. Olha onde que chega isso. Como raízes do conquistador a se emaranharem nas células que lhes padecem invasão nos componentes protoplasmáticos, para além da geração que o consórcio parasitário começa. A gente, quando vai reencarnar, nós já falamos também, tem a herança genética do meu pai, da minha mãe, mas tem a minha. Se eu trago uma herança genética minha associada a esse parasitismo, eu tenho, então, meus cromossomos invadidos por essa possibilidade hereditária também. Daí, na hora de formar um novo corpo, eu já posso formar um corpo com todas as possibilidades parasitárias. Ou então formar um corpo sem as devidas formações que permitam o seu pleno funcionamento. Daí que ele fala da hereditariedade. Então, essa questão de obsessão, isso costuma demorar séculos para se resolver, porque começa com insensatez. Por exemplo, uma pessoa vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem muitos relacionamentos sexuais, muitos. Ele vai absorvendo frequências de todos esses relacionamentos. Imagina que ele tem um relacionamento numa encarnação com 200 pessoas, relacionamento sexual, com 200 pessoas. E ele absorve as energias dessas 200 pessoas, que nem provavelmente não são tão equilibradas assim, senão não entrariam nisso. Entendem? E ele vai absorvendo essas energias, vai absorvendo. E depois faz uma salada. E ele será, então, o responsável por isso. Isso pode atingir terrivelmente o seu campo perispiritual. Nos novos corpos, ele pode nascer com deformidades muito, muito grandes. Não só nos órgãos genitais, mas também em outros órgãos ligados, por exemplo, às emoções, por exemplo, o coração, o músculo cardíaco,
o aparelho circulatório, o aparelho respiratório, o sistema circulatório, o sistema respiratório, porque ele foi incauto. E isso demora para arrumar. Daí a causa de muitos sofrimentos que a medicina e a psiquiatria não conseguem identificar. Por que você está sofrendo isso? Daí a pessoa vai vivendo essas encarnações de sofrimento, de enfermidades, porque ela não foi cuidadosa consigo mesma. Por isso dizemos, respeitemos. Vamos nos respeitar. Vamos entender que muito além dessas vulgaridades que nós conhecemos aqui no plano material, existe a espiritualidade, existem os planos superiores. Em razão disso, apreciando a situação dos parasitas perante os hospedadores, temos por ectoparasitas, que quando limitam a própria ação às zonas de superfícies, e endoparasitas, quando se alojam nas reentrâncias do corpo que se impõe. Os ectoparasitas, né, eles ficam mais nas zonas de superfícies, tanto física quanto espiritual. Agora, os endoparasitas, não, eles penetram. Aqui está uma pessoa, que nós colocamos essa imagem como se uma pessoa espiritualmente dominada, tá vendo? Ela está vivendo em torno de uma nuvem e está toda ela dominada por essa nuvem. Então, essa pessoa está num processo complicado. Isso aí está na sociedade. Na sociedade. Às vezes, nós encontramos situações dentro desses encontros nossos na sociedade, encontros no trabalho, encontros na via pública, encontros em locais que a gente vai em festas, e a gente pode encontrar pessoas assim. E elas estão tão obsidiadas que elas trabalham em função do desejo do obsessor. Então, imagina que eu vou a uma festa, tá? Nessa festa, vai uma pessoa assim também. Um obsessor, uma pessoa que vinga, quer me vingar, ela combina com os espíritos que dominam essa criatura. E fala assim, deixa eu utilizá-la para prejudicar, né, aquele meu desafeto. Aí é um acordo entre eles. E aí essa pessoa lá na festa chega para você e começa a insinuar para você um monte de coisa. Não, vamos deixar o campo sexual, vamos pegar um outro campo. Ela começa, por exemplo, a dizer para você assim, você trabalha? Sim, trabalho. Você trabalha onde? Ah, eu trabalho em tal lugar. Quanto que você ganha? Ah, eu ganho tanto. Aqui, você não quer melhorar a sua vida, não? Nossa, tem uma coisa boa. Ela pode te induzir à corrupção, ela pode te induzir à ladruagem, à roubalheira, ela pode te induzir à criminalidade. Olha, se você tirar aquela pessoa do seu caminho, todas as portas se abrirão para você. E aí você vai. Tá vendo? Homem perigoso. Isso nós temos que pensar, minha gente. Porque nós podemos ser influenciados assim, tão sutilmente, né, como ectoparasitas. Bem superficialmente, mas que depois vai entranhando na gente. Veja como é que funciona. Por isso que a gente tem que escolher onde vai, com quem vai, para que eu vou, fazer o quê. Esta é a questão de sabedoria. Não será lícito esquecer, porém, que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedador e o parasita, os quais, não obstante, reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem. Olha só, eu tenho uma vontade muito grande de ser uma pessoa da criminalidade. Eu tenho uma vontade, sabe? Aí eu fico pensando, essas pessoas se dão tão bem, né? Vivem bem, têm muito dinheiro, têm projetos extraordinários de viagens. Eu tenho uma vontade, sim. Está todo mundo fazendo isso, por que eu não vou fazer também? E aí o hospedeiro chega e ele vai te influenciando, te dando força para isso, arrumando um jeito, te infiltrando ideias. Aí você quer ele contigo, porque ele é o seu grande mestre para esse intento que você quer, de se tornar
um corruptor, né? De se tornar um agressor, de se tornar uma pessoa astuta que vai arrumar jeitos de fluir bens que não te pertencem. Então você aceita, porque ele é um mestre, ele vai te ensinar. Então vem por meio de pensamentos, de ideias que você acha que são suas, mas não são. Você vai sendo orientado, orientada. E quando você menos espera, você está nas garras. Aí você entra no crime. Quando entra no crime, minha gente, você entra no campo morfológico do crime. O campo morfológico do crime é pesado. Para sair de lá é complicado. Por isso que quem é dessa área, eles ficam nessa área. Eles morrem, mas ficam ali. Perceberam como é que funciona? Como é que a Andréa Luiz está colocando para nós? Então, eles persistem, sem que o hospedador considere os riscos e perdas. Aí, porque está ganhando. E que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Ou seja, ele vai comprometer tudo. Ele não vai renascer depois, não vai trazer essas marcas, não vai ter filhos. Então, ele vai ser sempre um motivo de escândalo para os outros. O filho que vai nascer com esse processo, com essa herança genética, precisa daquilo também, porque não tem esse negócio de eu atrapalhar a vida de quem não merece ser atrapalhado. Mas eu passo a ser um motivo de escândalo para ele. Daí eu fico envolvido nesse campo e custo para sair dele. Por isso que a criminalidade, minha gente, ela não compensa, porque você entra num campo morfológico muito, mas muito denso. É o campo das apropriações indébitas, onde todos lá se acham em pleno direito, quando, na verdade, o direito maior é de cumprir as leis de Deus, é de seguir em paz na sua evolução. Está ficando claro para você, meu amigo, minha amiga? Não é nada de assustador, é de raciocínio, é de percebermos de que tudo tem tudo tem a causa e tudo tem o efeito. Continuando aqui, temos assim, na larga escala dos acontecimentos dessa ordem, os parasitas temporários, quais as sanguessugas, a quase todos os insetos hematófagos, que apenas transitoriamente visitam os hospedeiros, os ocasionais ou os pseudos parasitas, que sistematicamente não são parasitas, mas que vampirizam outros animais quando as situações do ambiente a isso os conduzem. Então, tem vários tipos. Né? Parece que eu tenho um inseto hematógrafo aqui. Está aqui. O hematófago é um grupo de animais ou parasitas que se alimentam de sangue. De mais de 1 milhão de espécies descritas, apenas cerca de 300 a 400 espécies se alimentam de sangue. Ou seja, de 1 milhão, só 30%, 30% a 40%. Então, não é o sangue em si, é a energia. Certo? Então, olha só, ele coloca aqui alguns tipos, tá? Tem uns que são assim, temporariamente. É assim, vamos sair dos insetos e vamos trazer para o humano. Né? É aqueles que, de vez em quando, você está aí, né, de bobeira, não está se cuidando, aí ele aparece. Você está num pensamento bobo, sabe? Pensamento bobão, assim, aquele pensamento perigoso. Jesus falou até para o pensamento você comete adultério. Né? Ou, na verdade, o adultério é cometido pelo pensamento, porque a ação é natural, a ação ela é a consequência do pensamento. Aí você vai pensando um monte de coisa, aí aparece, né? Você abre campo, ele aparece. Ah, pois é, isso mesmo, vamos lá, mas ele não vai ficar contigo. É só naquele momento ali. Ah, vamos tomar uma? Vamos, aí ele vai. Tem um livro, Sexo e Destino, do André Luiz, que conta isso. O sujeito chega em casa e ele é induzido lá pelo espírito a tomar um uísque. Tá? Aí ele vai lá, pega o uísque, toma, o espírito está sugando a energia do uísque dele. Daí, passado um tempo, ele já tinha tomado, sei lá quanto, e aí chega um outro espírito obsessor e fala assim, ah, você tomou uísque, eu também quero. Aí vai lá e influencia o encarnado a tomar outro copo de uísque, para agora ele, o outro espírito, tomar com ele também. É isso, minha gente.
E nós achamos que é chique, que é glamuroso, né? Tem aquele barzinho em casa. Aquele barzinho em casa é local de obsessores. Cuidado com barzinho em casa. Cuidado, minha gente. Isso é muito glamuroso para pessoas que não conhecem a realidade espiritual. Mas se você tem um barzinho em casa, cuidado, você pode estar abrindo um campo para essas obsessões. Aí é difícil você tirar. Eu sei que é difícil, porque eles não vão querer que você tire. Mas vá pensando nisso, vá analisando isso, deixa para você pensar. Não é para você chegar em casa ou tirar, não analisa, só para você pensar. Que tipo de frequências eu estou atraindo com essas bebidas aqui em casa? Porque no caso desse moço que o André Luiz conta, esse moço tinha um barzinho em casa. Depois vocês leem lá no Sexo e Destino. Vocês vão ver que o que nós estamos dizendo foi escrito pela espiritualidade. Então não é nada que a gente está aqui dando lições de moral, não é isso, é porque está escrito. Olha, se eu leio um livro desse com interesse de aprender, eu tenho que fazer a introspecção do aprendizado e depois a ação pertinente ao aprendizado, não é assim? Bom, então tem uns que visitam transitoriamente, né? Depois tem os pseudos parasitas, sabe? Esses falsos parasitas. Ele, na verdade, ele quer curtir a vida, são os levianos. O leviano é aquele que se deixa levar, né? Ele vai, brinca, faz aquela festa. Sabe aquelas festas? Né? O Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que viveu lá viveu na Bahia, né? Essa pessoa viveu na Bahia, e desencarnado, hoje ele é um dos que escreve pelo Divaldo Franco. E aí ele conta assim, que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. São os pseudos parasitas. Você entra numa festa dessa, que ali, né, nossa, as frequências são assim, turbulentas. Então você está lá pulando, aquela coisa toda, e aparece um desse aí. Ô colega, vamos nessa, tal. Então, ele, na verdade, ele só quer mesmo divertir às tuas custas. Mas depois que você foi embora, ele te larga, vai embora também, não está nem aí. Não é assim que acontece, às vezes, nessas festas? Você encontra uma pessoa e fica ali naquele momento, depois a pessoa some, você nem vai ver quem é. De tamanha multidão, né? Então, são os pseudos, tá? E Deus que vampirizam mesmo, né? Que aí fica lá mais pesado. Então, tem os temporários, os pseudos, né? Os que brincam lá, são por um tempo, e tem aqueles que ficam mesmo, tá? Está sendo muito bem colocado pelo André Luiz, você não acha? Ele deixa tudo muito claro. Tá aí o bichinho, o hematófago, né? Que é um parasita. Ó, já pensou que beleza se tem um parasita desse? Lá no reino animal, claro, todo mundo tem isso aqui. Mas, minha gente, vou dizer para vocês, hein? Existe um negócio chamado miasma, que são insetos, que são bactérias espirituais, que perceberam as coisas assim. Quando você olha, por exemplo, tem vezes que você olha para uma pessoa e você vê um monte de coisinhas dessas na pessoa, sabe, lá no perispírito, se assemelham a esses insetos, ruins, sugando energias, é muito complexo. Vamos continuar, tá, gente? Isso é para nós nos libertarmos. Os permanentes de desenvolvimento direto, que dispõem de um hospedador exclusivo, tá vendo? Agora já tem um para ele, e cuja existência se encontra ajustados por laços indissolúveis, né? Lembra daquele negócio da mente com mente que nós falamos do livro do André Luiz? Quase todos relacionáveis entre endoparasitas e os parasitas que ficam dentro, bem interiorizados. Os parasitas chamados heterocênicos, eles possuem um hospedeiro definitivo e intermediário, e que se fazem adultos em ciclo biológico determinado, contando com um ou mais hospedeiros intermediários quando se encontra em período larval, para atingir a forma completa do hospedeiro definitivo, os hiperparasitas, que são parasitas de outros parasitas. Ainda tem isso também. Um vai parasitando o outro. Vamos colocar de novo no estudo passado aquela situação do, né, tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Pode ser que esses parasitas acontecem lá nesse campo, no campo da natureza, eles acontecem para criar resistências no hospedeiro, que se vê agredido e ele então cria, o sistema imunológico começa a criar mais forças para
para defender nesse organismo. Mas é complexo isso. Por quê? Você tem o parasita e tem o parasita do parasita. Você tem o parasita que fica, o parasita que vai. O parasita que troca de hospedeiros. Ou seja, nós estamos sempre atraindo aquilo que a nossa frequência permite. Então, lá nos reinos inferiores, isso ocorre sob a proteção, sob a justa posição dos arquitetos espirituais, que aproveitam dessa situação para fortalecer. Enquanto um se fortalece na defesa, o outro cresce, o outro aprende a ser o que o seu hospedeiro já é. Ou seja, já pega a tua frequência para você depois. Mas como essa questão é muito rápida, essas vidas de insetos são muito rápidas, isso vai acabando. À medida que o hospedeiro vai criando campo imunológico, ele vai se fortalecendo e dali a pouco ele passa a não ser mais hospedeiro de parasitas. É assim que a espiritualidade nos explica. Então é tudo uma questão de troca de energias, mas que um atinge a energia do outro, sem o consentimento do outro. Mas houve ali um processo para que aquilo acontecesse. No ser humano, que é complicado, porque a gente pensa, a gente tem raciocínio. E como é que a gente aceita isso? Como? Né? Então, minha gente, ao mesmo tempo que nós podemos ser atingidos por um parasita espiritual, nós podemos ser parasitas também. Tem pessoas que vivem às custas dos outros. Não é? Tem pessoas que não crescem, fica só dependendo dos outros, tanto financeiramente, quanto fluidicamente, quanto socialmente. Tem pessoas assim. Tem pessoas que não contribuem em nada. Fica só recebendo, só recebendo. Concluindo-se que o parasitismo entre os animais não decorre de uma condição natural, mas sim de uma autêntica adaptação deles ao modo particular de comportamento, é justo admitir se incline para novas características na espécie, isso que a gente estava falando. Eles estão arrumando para ser para frente. O parasita está aprendendo com o hospedeiro as forças do hospedeiro. E o hospedeiro está aprendendo a se defender no seu caminhar para frente. Por isso que acontecem essas coisas. Agora, por que, se são todos, nós não sabemos. Aí o André não explicou. Mas é uma questão de ser analisada. Provavelmente, a medicina hoje sabe, esses pesquisadores laboratoriais sabem desses parasitas, sabem de tudo isso, sabem como resolver. Mas tem parasita que leva a pessoa ao desencarne. Certo? Mas aí por que esse parasita entrou? Por uma questão frequencial. Vamos pegar, não, vamos explicar, olha só. Porque os espíritos vão me passando aqui, sabe, gente? Eu fico passar para vocês. E eu sou muito, assim, um médium ainda muito, não tão evoluído, né? Então eu fico tendo essas dificuldades. Mas vamos lá. Vou explicar para vocês, quer ver? Então a pessoa, numa encarnação, ela cometeu muitos enganos, muitos. Lembra que a gente falou daquele que ficou com 200 pessoas? Muito bem. Então, ele chega na outra encarnação, o corpo dele, o perispiritual, vai ter lacunas, vai ter fulcros, certo? Esses fulcros estão numa frequência muito baixa, percebe? Estão na frequência baixa. E essa frequência baixa repercute no corpo físico. E essa frequência baixa atrai o quê? A frequência baixa, que é a do parasita, que é a da bactéria. Então, ela se instala por frequência, porque ele criou essa condição no passado. Ele criou fulcros no perispírito. E nesses fulcros, ele passa para o corpo físico atrai a bactéria da mesma frequência. Então, esses fulcros são de frequências baixas, baixíssimas, que é a mesma frequência da bactéria. Entenderam? Então, vamos. Dá para ter uma ideia do que seja, né? Bom, aqui, continuando, vamos aqui no nosso... falando do parasitismo entre os animais. Agora, continuando, assim é que o parasita, no regime de adaptação a que se entrega, experimenta mutações de vulto a se lhe exprimirem na forma,
por reduções ou acentuações. É uma informação interessante. Então, na hora que ele se instala como hospedeiro, ele pode ter as suas reduções pela frequência do hospedeiro ou as suas acentuações pela possibilidade do hospedeiro. Compreendendo-se desse modo que o desaparecimento de certos órgãos de locomoção em parasitas fixados e a consequente formação de órgãos necessários à estabilidade em que se harmonizam devem ser analisados como fenômenos inerentes à simbiose injuriante. Às vezes, eles perdem coisas, né, por essa simbiose injuriante. Assim também os espíritos vampirizadores, obsessores. Eles vão perdendo a forma deles, eles vão tirando essa forma de humano, vão tirando, daqui a pouco vocês vão ver até onde pode chegar isso, eles vão desmontando aquela forma de humano e fica uma coisa que a gente não tem como a gente saber, não tem como definir. O André Luiz chega a perguntar, quando ele vai num lugar desse, que ele vê essas figuras, ele pergunta para o mentor, isso aí são pessoas humanas? Tamanha deformidade que se chega nesse ponto, porque o perispírito é plástico, ele é moldável pelo pensamento. Tá vendo que coisa? Como é que é sério essas coisas para a gente estudar? Olha, isso não tinha no conhecimento, isso não tem no compêndio da medicina, isso não tem no compêndio das vivências sociais, das filosofias, não tem isso. A nossa filosofia é linda, maravilhosa, mas ela é só para o plano físico. Ela não avança ao plano espiritual, onde a causa das coisas, o próprio Platão dizia, né? O mundo das ideias, é de lá que vem. O que é o mundo das ideias? O mundo espiritual? Platão falou isso há 2.400 anos atrás. Mas as pessoas não querem saber. Às vezes você vê pessoas fantásticas aí, esses palestrantes de filosofia, são pessoas muito interessantes, inteligentes, né? Mas eles não explicam isso que o André Luiz está explicando. Então, o André Luiz vai no mundo das ideias. No mundo das ideias que Platão colocou dentro dos seus ensinamentos. Tá? Então, essa simbiose injuriante, né, de perdas, notando-se nesses seres a facilidade de fecundação e a resistência vital com extrema capacidade de encistamento, ou seja, eles criam cistos ali dentro. Costuma, minha gente, esses espíritos obsessores ficarem como cistos também nos corpos daqueles hospedeiros deles. Eu não gosto dessa palavra vítima, porque não tem vítima, né? Vítima é só vítima de si mesmo. Então viram cistos, ou seja, viram pequenos tumores, né? Esse estudo é bem complexo, né, minha gente? Mas vamos com calma, a gente chega lá. Transformações dos parasitas, que nós estamos estudando, né? Dessa forma, segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio, como o frio ou o calor, tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento. Meu amigo, você é um parasita da empregada da tua avó, certo? Você se aceita o que tiver lá. Aí você falasse contigo assim, hoje nós vamos comer baratas fritas. Você tem que comer, porque você é parasita dela. Ah, hoje está muito frio, mas eu não tenho cobertor suficiente. Então, você vai se sentir frio. Ah, hoje está muito quente, mas não tem ventilador, então, ou não tem ar-condicionado, então você vai sentir calor. Tá vendo? Você fica... O parasita, ele tem que se adaptar ao ambiente que ele está. Então, ele não pode mudar o ambiente. Porque ele está ali como parasita, ele está ganhando de alguma maneira, ele acha que está ganhando, né? Bom, a exemplo do que ocorre com o percevejo do leito, que consegue viver mais de 6 meses consecutivos em completo jejum, se adapta àquilo, né? Assim pela qual segregam recursos protetores e se isolam dos fatores adversos do meio, como frio ou calor, tolerando vastos períodos de abstenção de qualquer alimento. A exemplo do que ocorre com o percevejo do leito, já estamos repetindo, né? Que consegue viver mais de 6 meses. Minha gente, nós temos que pensar que às vezes a gente vive um jejum, talvez não de alimento, né? Mas um jejum de ideias portentosas do bem, jejum de
de desejos, de vontades que você tem de progresso, vai ficar ali preso, não sai dali. Não sai daquele ambiente, fica ali, sabe, comendo pouco naqueles pratos sujos. É isso. Não vale a pena. Não vale a pena nem ser parasita, nem hospedeiro. Vale ser você, da tua totalidade espiritual. Por isso que a André está colocando aqui, para que a gente perceba a importância da totalidade espiritual que somos, para não entrarmos numa função dessas. Tá? Continuando a examinar as alterações dos parasitas em atividade, assinalamos muitos plateumintos ou anelídeos, que, em virtude do parasitismo, perderam os apêndices locomotores, substituindo-os por ventosas ou ganchos. Aí, olha. Eles perdem, então, os apêndices locomotores, né? E fica aí como ventosas e ganchos. Está vendo um ganchão ali atrás? Fica como gancho. Perde. Eles têm que, assim, já que eu estou parasita, né? Então eu aceito o que vier. Então, já que eu sou sustentado por alguém, ou sustentado por um sistema, né? Eu aceito o sistema. Não é assim? Pessoa que entra nesses sistemas de corrupção, minha gente, você não tem noção do que é isso. Eu atendi uma pessoa que estava nesse sistema. Ele chorava lágrimas comigo. Ele falava comigo assim, o pior de estar no sistema é você querer sair dele e não conseguir. Porque você está preso. Qualquer ação sua, você é repreendido, você é analisado, você é ameaçado. É muito complexo. Entremos no sistema do Senhor Jesus que nós estaremos livres. É o único sistema que nos garante a liberdade total e real. Estão percebendo? É o único sistema. Vermes do corpo achatado, tá vendo? Aqui tem outro, também, ó, virou ganchos também. Não tem parede de locomoção, não tem. Tá? Animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis. Então são esses bichos aí, ó, né? Plateumintos, anelídeos, que podem ser parasitas de outras espécies. Tá? Identificamos a degeneração do aparelho digestivo em vários endoparasitas do campo intestinal e, por vezes, a total extinção desse aparelho, como acontece a muitos cestoides e... Deixa eu ver se tem os cestoides. Tem aí o cestoide. Em muitos cestoides e acantocéfalos, que vivendo, acantocéfalos é esse aí, que vivendo de maneira invariável na corrente abundante de sucos nutritivos já elaborados no intestino de seus hospedeiros, convertem os órgãos bucais em órgãos de fixação, prescindindo do sistema intestinal próprio, de vez que passam a realizar a nutrição respectiva por osmose, utilizando toda a superfície do corpo. Ou seja, ele perde, se desconfigura na ação de ser parasita. E o hospedeiro vive em função dessa desconfiguração dele e oferece para ele tudo o que ele precisa. Assim também nas obsessões. Os obsessores se desconfiguram e o obsidiado entra nessa desconfiguração dele. Então fica uma pessoa estranha, porque é estranho o seu obsessor. Tá? De outras vezes, quando o parasita costuma ingerir grande massa de sangue, demonstra desenvolvimento anormal no intestino médio, que se transforma em bolsa volumosa a funcionar por depósito de reserva, onde a assimilação se opera vagarosa para que esses animais, como sejam as sanguessugas e os mosquitos, se sobreponham a longos jejuns eventuais. Então ele come demais, come, depois fica com aquela bolsa enorme. Ou seja, é como se não acontecesse como tem que acontecer. Por isso que é perigoso quando a gente não cuida da gente, tá? Aqui tem a ação dos parasitas, os temporários, né? Invasões periódicas, insetos, sanguessugas,
Aqui os ocasionais, né, surgindo a oportunidade, agem como parasitas, exemplo, os morcegos. Aqui os permanentes, né, que se alojam em um hospedeiro exclusivo, né, por exemplo, vermes. As heteroxênicas, que agem em hospedeiros intermediários, que até atingir a forma adulta do hospedeiro definitivo, por exemplo, o barbeiro, transmite a doença de Chagas, né? E o hiperparasitismo, que são os parasitas de outros parasitas, que vão juntando em cima do outro. Então, esse quadro dá para a gente uma ideia da ação desses parasitas. Tá? Todavia, se os parasitas podem causar expressivas transformações à face de novo regime de existência a que se afeiçoam, os resultados de tais associações sobre o hospedeiro são mais profundos, porque os assaltantes, depois de instalados, se multiplicam. Não é assim que entra na obsessão? Um espírito chega te obsidiando e vai trazendo outros, né? Estabelecendo expoliações sobre as províncias orgânicas da vítima, sugando-lhe a vitalidade, traumatizando-lhe os tecidos, provocando lesões parciais ou totais, ou estendendo ações tóxicas, como a exaltação febril nas infecções, com que algumas vezes lhe apressam a morte. É a ação dos parasitas. Quando a pessoa está infectada de bactérias, por exemplo, o organismo físico dele está cheio desses vermes, eles vão fazendo essa coisa toda, porque isso é em função de sobrevivência deles. Então, eles vão sugando como se o corpo daquela pessoa fosse o paraíso, o oásis dele de alimentação. Enquanto isso, eles vão sugando, até que a pessoa chega ao desencarne. Mas é como a gente diz, eles só chegam lá porque houve uma frequência do espírito aceitando aquilo. Má conduta de alimentação, de respiração. Às vezes você vai em ambientes fétidos, né? Ambientes fétidos espirituais, você começa a inspirar aquelas coisas no ambiente e aquilo vai enfraquecendo as suas resistências e os parasitas entram. Está vendo como é que é perigoso a gente viver, né? Sem esse conhecimento de causa? Quanta coisa pode acontecer. Mas quantas vezes também alguém está saindo para um desses lugares e ele sente vontade de não ir. Mas ele insiste e vai. O que é? Alguém te avisando para ele, não vai ser bom para você. Mas aí ele insiste e vai. Né? Nessa movimentação perniciosa ou letal, conseguem irritar as células ou destruí-las, obstruir cavidades, seja nos intestinos ou nos vasos, embaraçar funções e obliterar glândulas importantes, quais as glândulas genitais, que podem levar até a castração. Bom, quando chega nesse ponto aí, a pessoa leva um susto. Pode chegar a essa castração, ou seja, a impotência da sexualidade. Daí vai sofrer muito, né? Porque é um processo que vai demorar para conseguir resolver. Portanto, minha gente, cuidemos de nós, cuidemos. Não vamos dar tanta chance para o azar. Se você não tem certeza, não vá. Não tem aquela placa da estrada? Não ultrapasse, né? Na insegurança, né? Não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Aí você foi convidado para uma festa de arromba. Aí você sente assim meio que... quem que vai? Aí você já começa a ver o equilíbrio ou desequilíbrio espiritual das pessoas. Por que a gente não reúne mais como antigamente para fazer saraus, né? Por quê? É tão bonito, tão lindo. O hemisfério sul, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo são separados por um fulcro, né? Grande. E eles são assim, um é o lúdico, o outro é a razão, mas eles só têm um jeito de fazer uma ponte para que eles se intercomuniquem e ajam juntos. E essa ponte é a poesia. Por isso que a grande parcela do trabalho de Chico Xavier foram poemas. No sarau você vai ouvir poemas. Não é muito mais gostoso você se aprimorar? Mas isso é coisa tão chata. Não é não, meu amigo.
Pega um virtuose do piano, do violino, leva no sarau e vai ouvi-los. Ouvir alguém falar um poema, você vê que o ambiente é outro. Ah, mas eu preciso comer. Coma chá com torradas. Pode até comer umas guloseimazinhas gostosinhas, né? Mas sem aquela afetação, sabe? Se a gente não mudar o nosso estilo de vida, é isso que nos espera. Lamento, mas é o que a André Luiz está colocando para nós. Transformações dos hospedeiros, né? Embora os recursos defensivos do hospedeiro sejam postos em evidência, criando exércitos celulares de combate às infestações, o aparelho imunológico, expulsando os invasores por via comum ou neutralizando a penetração pelas membranas fibrosas que os envolvem, excitando-as a princípio para aniquilá-los depois em pequeninos invólucros calcificados no interior dos tecidos. Então, tem isso aí, né? Tem essa proteção do organismo, tá? E lembrando os efeitos de certos parasitas heterocênicos que se desenvolvem no hospedeiro intermediário para alcançar a posição adulta no hospedeiro definitivo. Olha só, ele prepara um para ir para o outro. Bastará menção especial aos tripanossomas que podem infectar insetos, mamíferos e o homem, que em espécies várias se multiplicam nos tecidos líquidos orgânicos, traçando aflitivos problemas da parasitologia humana em complicadas operações de transmissão, evolução e instalação no quadro fisiológico de suas vítimas. Quando a gente estuda infectologia, essas pessoas que lidam com isso sabem dessas coisas todas, mas só não sabem que isso foi atraído pelo espírito, pelo perispírito mal formado, de baixa frequência, ou pelas frequências do espírito. Às vezes a má frequência é do passado, mas a má frequência pode ser do presente. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, da causa das aflições, Allan Kardec coloca que as aflições podem ter sido do passado, sim, mas a grande parcela é do presente. São geradas nesse presente. Então, se eu não tomo cuidado, se eu tenho uma alimentação muito estranha, uma alimentação cheia de problemas. Às vezes eu vou num lugar como uma coisa estragada, que já vem com deteriorado, e aquilo vai se instalando, vai tirando a vitalidade dos meus órgãos. Tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso. Certo? Melhor mesmo, sabe? É igual o mineiro faz, né? Café com pão, manteiga. E um queijinho, né? Queijinho mineiro. Olha, tudo bem. Não começa a inventar um monte de coisa. Aí vai fazendo aquela mistureba e chega uma hora que você pode alimentar de uma coisa que vai te prejudicar. Vamos lá. Vale citar, dentre eles, o Trypanosoma cruzi. Acho que eu tenho ele aqui. Está ele aí. Trypanosoma cruzi, que se hospeda habitualmente no intestino médio de um triatoma. O triatoma é esse aqui, ó. Tá? Que pode, esse bichinho lá, hospeda neste cá, como vetores da doença de Chagas, ou outro, redovídeo. Vamos ver o redovídeo. O redovídeo está aqui, ó. Que onde apresenta formas arredondadas em divisão para adquirir novamente a forma de tripanossoma. Também vetor da doença de Chagas no intestino posterior do hemíptero, como cigarras, percevejos, pulgões, que vivendo à custa de sangue obtido por picada, vem a transmiti-lo pelas fezes ao organismo humano, no qual geralmente passa a residir em forma endocelular, nos músculos do sistema nervoso, na medula dos ossos ou na intimidade dos tecidos ossos. Aí se difundindo na medida das resistências que lhe ofereça o mundo orgânico, desempenhando o papel de carrasco microscópico a perseguir e aniquilar populações indefesas. Como nós dissemos, o aparelho imunológico ele vai agir e ser tão forte, tão operoso, na razão direta da moral da pessoa, do respeito a si mesmo. Aí você se defende. Certo? Aí que é a nossa defesa com relação a pessoa de projetos superiores, sublimes, ele
Agora, pode ser que ele pegue também, como uma prova. Mas ele deve evitar o máximo que ele puder. E como ele não sabe onde está esse bicho, que hora que ele vai chegar, então ele tem que andar reto, em estado reto o tempo todo. O caminho do meio, né? No texto do Adão e Eva, que eles tinham que comer o fruto da árvore da vida. A árvore da vida é o caminho reto, é o caminho das leis de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é os caminhos laterais, paralelos, que podem trazer esses perigos, pode se encontrar esses perigos. Bem? Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde as eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e o crime. Foi o que nós estamos conversando. Nós já estamos vindo como humanos há muito tempo, já é hora da gente se libertar desses processos. Por isso o conhecimento, por isso nós estamos estudando. Tá? Rebelando-se, no entanto, em grande maioria, contra as sagradas convocações livres para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas em alto número começam a oprimir os companheiros da retaguarda, ou seja, os encarnados, disputando afeições e riquezas que ficavam na carne, ou tentando empreitadas de vingança e delinquência quando sofria o processo liberatório da desencarnação em circunstâncias delituosas. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de outro. Um moço gosta de uma moça. Mas a moça é muito assim, sabe? Essas mocinhas assim que não sabem nada, mas acham que são muita coisa. Então, para ela ter o seu campo de adoradores ampliado, ela dá chances, ela dá uns papinhos assim, né? Vai que esse aqui desencarna. Ele desencarna gostando dela, que não queria nada com ele, mas deu chance para ele. Aí ele vai lá e suga ela. Aí agora eu posso ficar, você não está me vendo, agora você é minha. Cuidado com os relacionamentos, minha gente. Vamos respeitar todo mundo é bonitinho, todo mundo é lindinho, mas todo mundo é espírito em evolução e com muitos problemas para resolver. Não vamos para essa capa, não, tá doido. Isso aí é só uma capa. Temos que ver a intimidade espiritual das pessoas. Tem gente que são tão fúteis, mas tão fúteis porque não trazem nada de bom, nada de apropriado para o bem, e as pessoas ficam tudo em torno dela, como se fosse a pessoa do século, né? E não percebe as futilidades, não percebe aquelas coisas que ela exprime de uma maneira tão assim, em algazarras mentais, né? E as pessoas vão naquilo. As vítimas de homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada, fora do vaso físico, tá vendo? Perseguição disfarçada, brutalidade manifesta, homicídio, violência, entra na faixa mental dos ofensores, conhecendo-lhes a enormidade das falhas ocultas, tá vendo? A gente falou sobre isso. A pessoa é muito falha. E ao invés do perdão com que se exonerariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas atrozes, retribuindo golpe a golpe, mal por mal. Tem pessoas que mandam matar o outro, assim, eles contratam esses matadores, e essa pessoa então é morta. Olha o que ela fez para ela. Ela liberou a pessoa para ficar agredindo a ela mais propriamente dita, né? São situações sociais que pouca gente sabe. Pena de morte. Você mata o indivíduo está livre. Aí ele vai ficar com raiva da sociedade. Aí ele vai perturbar a sociedade mais ainda. Não. Ao ignorante, você ensina. Ao rebelde, você educa. Platão. Vamos educar. Vamos ensinar. Esse é o projeto. E vamos conformar com o que temos, com o que somos. Sem mandar matar ninguém. Sem tirar as possibilidades do outro, porque isso custa caro na economia espiritual de cada um. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhes providencie solução aos caprichos pueris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se madraços e gozadores, e alegando a suposta impossibilidade de a sabedoria divina dirimir os padecimentos dos homens pelos próprios homens criados,
fogem acovardados e preguiçosos aos deveres e serviços que lhes competem. Ah, Deus abandonou isso aqui, nós somos entregues, que nada, vamos viver a vida de qualquer maneira, isso aqui não tem conserto mais não, e vão fazendo essas coisas aí. E tem gente que entra nisso, né? Gente, pessoas que vão para frente de uma câmera de televisão para pregar a desunião, pregar a imoralidade, pregar a mentira. Meu Deus. Essas pessoas precisam saber disso aqui. Obsessão e vampirismo. No vampirismo espiritual, os desencarnados sugam a vitalidade dos encarnados, podendo determinar nos hospedeiros doenças variadas, até mesmo a morte prematura. Justapõe-se a aura das criaturas que lhe oferecem passividade. Criam doenças, fantasmas e doenças reais. Criam doenças fantasmas e doenças reais. Então, a consequência disso a gente não imagina qualquer. Mas vai acontecer uma consequência. Tudo por descuido do hospedeiro. Ou do passado ou desse presente. Por isso que é preciso estarmos muito, muito leais à nossa evolução. Já é uma questão pessoal, de honra pessoal. Seja leal à tua evolução, porque você já chegou até aqui. Lutou para chegar até aqui e vamos em frente. Infecções fluídicas, muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação em formas mentais monstruosas, operando perturbações que podem classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral em arrasadora loucura. Tem gente que acha que está sendo perseguido, que tem uma pessoa perseguindo ele, até chegar à loucura. Ou então ele se acha uma coisa que não é, se acha o Messias, tem acha que é Jesus Cristo. Outro acha que é Napoleão Bonaparte, e vai. Essas infecções mentais que são influenciadas, infundidas neles, e junta com as imagens do inconsciente deles, que também não estão lá, essas coisas, e aí pode chegar à loucura. Ele perde. O que é a loucura? É a perda da consciência, a perda do senso de consciência, de autodomínio. Aí vai ficar para a loucura, até chegar o momento de arrumar, porque vai ser arrumado, mas vai demorar, e vai ser doloroso. E ainda, muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas dessa ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo ao pé dos encarnados, em cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Então, eles têm uma monoideia, uma ideia única, e ficam ali presos aos pés dos encarnados. Vão onde que os encarnados vão, ele vai. É igual um cachorrinho, né? Do seu dono. Então, as infecções fluídicas, olha, formas mentais monstruosas produzidas pelos desencarnados movidos por vingança. Podem absorver ectoparasitas, como mosquitos e ácaros, emanações dos encarnados que se lhe afinam. Então, eles ficam ali sugando essas coisas, segregam endoparasitas, produtos dentro do quimismo próprio, derramando-se sobre os pontos vulneráveis de suas vítimas, alterando o psiquismo. Então, eles são agentes de estabelecer esses parasitas dentro do indivíduo. Tudo por frequência. Eles estão na frequência baixa, então eles puxam esses parasitas de frequência baixa e instalam ali pela mente. Está vendo o perigo? Não fica preocupado, apavorado. Não, só se cuidar. Daqui a pouco o André Luiz vai dar algumas dicas. É só se cuidar, tá? Alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais, tá vendo? Emanação vital dos encarnados, que com eles se harmonizam, a gente falou isso, as frequências. Que aqui e ali, mas outros muitos, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos, filiados ao quimismo do espírito, e que podemos nomear como simpatinas no sistema simpático e aglutinas, anticorpos mentais, produtos esses que subrepticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fluxos energéticos do tálamo, aquela parte de dentro do cérebro, do diencéfalo. Olha, minha gente, as consequências são assim, absurdas, muito grandes. Eles têm sistemas para complicar a vida dos encarnados. Sistemas complexos.
Por isso que não é negar, é estudar. A medicina, a ciência, a infectologia sabe que isso acontece. Só que não sabe como é o processo, como é o agente. Aqui o André Luiz está colocando um agente. Muitas vezes é um espírito desencarnado vingando da sua vítima, daquele que ele acha que o perturbou, que o prejudicou. Então, não prejudique ninguém. Não crie inimizades. Pelo contrário, se você tem um inimigo, vai correndo, reconcilia com ele o mais rápido que você puder, como Jesus nos disse. Para evitar isso aí. Não deixe inimigos. Você tem inimigo? Vai lá e pede desculpas, faz as pazes, porque o seu inimigo foi seu amigo antes, né? Então tem a chama da amizade ainda. Para não acontecer isso. Não brinque com o sentimento de ninguém. Não prometo que você não possa cumprir. Não brinque com isso. O outro é filho de Deus. Essa relação eu-outro tem que ser muito enriquecida e enriquecedora. Muito. Lembra do Martin Buber que ele falava isso? Essa relação eu e o outro. Nós temos que nos enriquecer nessas relações. Então eu tenho que levar para o outro o meu cristianismo. Eu tenho que expandir para o outro o meu Cristo interno, a centelha que sou. Para evitar esses problemas. E também para eu viver bem. Tá aí, né? A brincadeira de mau gosto. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Esses encontros. Me desculpe quem gosta, mas o resultado pode estar aí. Parasitas ovoides, olha lá. Esferas ovoides. Espíritos que perdem a forma humana de apresentação do seu perispírito, eles viram um ovo. Nós já falamos isso no outro estudo. Monodeísmo, resulta de ideias fixas de vingança ou apego. Os desencarnados repetem infinitamente essas imagens e acabam transformando a morfologia do psicossoma. Então eles ficam ali naquela vingança, e vai modificando lá o perispírito, vai modificando o psicossoma. Psicossoma. Por falta de função, os órgãos do psicossoma retraem, surgindo a forma ovoide. Então fica aqueles ovoides. Tem casos que esses agentes trevosos, eles instalam vários desses ovoides, que foram seres humanos, instalam na pessoa, e a pessoa está cheia dessas frequências negativas, como parasitos nela. Parasitas humanos parasitando humano, na forma ovoide. Imagina um espírito que vai retraindo o perispírito dele e vira um ovo. Esse ovo, então, é colocado lá no humano como se um parasita. Minha gente, é muito difícil. Por isso que nós temos que evitar. Por isso, a grandeza deste estudo. Né? Infecções fluídicas, estabelecida essa operação de ajuste que os desencarnados e encarnados, comprometidos em habituamento mútuo, realizam em franco automatismo, a maneira dos animais absoluto primitivismo nas linhas da natureza, os verdugos comumente senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe aminelítico, que são fibras nervosas, ou o axônio, que liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para o governo das excitações. Eles chegam lá e bagunçam o centro coronário, bagunçam o centro frontal. Nossa! E aí, produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influências mecânicas sobre o sistema simpático e parasimpático. Então, tais manobras em processos intricados de vampirismo, até o próprio André Luiz fala intrincado, que é muito complexo, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. De repente, a pessoa passa a ser um pária, passa a ser um imoral, né? Passa a ser um alcoólatra, passa a ser uma pessoa extremamente fora do contexto, fora do eixo, porque permitiu que isso acontecesse. Tá? Parasitas ovoides, inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazer injustiça pelas próprias mãos ou confiados à ambicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se fazem objeto da calculada atenção e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística,
fora das noções de espaço e tempo. Perdeu a noção de espaço e tempo. O espaço-tempo é necessário para a nossa evolução, vocês sabem, né? Porque ele cria ciclos que nós precisamos deles. Ciclo da vigília, ciclo do sono, ciclo da encarnação, da desencarnação. Então, isso é tudo feito pelo espaço-tempo. A gente perde isso. Você vive numa coisa. Você perde a noção, enfim. Você não é mais senhor da tua existência. Você está em estado de letargia, absurda e emitindo frequências horríveis para prejudicar e ser prejudicado. Acusando passo a passo enormes transformações da morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicomáticos retraídos, por falta de função, assemelham-se ao ovoides, vinculando-os às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação, à face dos pensamentos de remorso, arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. Tem pessoas que têm que aprender a se auto-perdoar. O auto-perdão é muito bom. Senão vira essa coisa aí, ele vai ficar arrependido, vai ficar nesse processo, né, de baixa frequência e atraindo aquilo que pode, a quem ele prejudicou. Então, desencarna uma pessoa. Essa pessoa, você foi mal para essa pessoa, não se resolveu com ela, aí você fica arrependido. Poxa, meu Deus, por que eu não resolvi isso? Por que eu não fiz? Porque aí você entra no arrependimento. Se essa pessoa que desencarnou for uma pessoa que não entende essas leis do perdão, ele vai aproveitar teu arrependimento e fica do teu lado. Então, para evitar isso, resolva agora. Procure aí quem está no seu meio, que você não gosta, que você está com problemas, e resolva para evitar esses males futuros. Porque a lei de Deus é fraternidade. Não é? Então, sejamos fraternos. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, a Saculina carcine, que é essa daí. Olha que coisa horrível, minha gente. Não, era bonitinho, né? Mas nossa, é complexo isso. Que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. É a mesma coisa do ovoide, né? Elas também perdem e fica aquela massa celular ali, como parasita. Né? No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor. Quer dizer, ele mata a pessoa e depois fica com ela, agarrado com ela lá no mundo espiritual. Então, o André Luiz está mostrando, esse é um estudo comparado. Ele vai comparando, né, esse tipo de parasitismo. Tá? Aí está, minha gente. Olha o que são os ovoides pregados no corpo humano. Tá vendo? Eles são carinhos, ó, parece gente, né? Mas, na verdade, são ovoides. Perderam a característica, né, de corpo humano para ficar assim. Tem um na cabeça, tem ele no pulmão, tem no fígado, tem no plexo solar, tem tudo ali. Então, são colocados estrategicamente para prejudicar a vítima. Isso acontece, tá, minha gente? Isso é verdade e muita gente tem esse processo aí. Quando você vê uma pessoa no estado de semi-loucura, né, pessoas que têm uma monoideia de ser rico, aquela loucura de ser poderoso, de ter um grande poder, pode ser isso aí. Parasitismo e reencarnação, né? Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, que a gente falou, que às vezes eles vão para o mundo espiritual e ficam juntos com seus verdugos. Né? Vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Aí eles vão medir o que precisa. Está vendo como é que a reencarnação é necessária? Em todos os sentidos? Até para resolver esses processos terríveis de parasitismo. E aí você vê gente nascer com problemas sérios, nascituros aí, muito sérios, monstruosos às vezes. Né?
ou então com doenças congênitas que vão perdurar a vida inteira. Não é por acaso, não é castigo de Deus, é Ele que fez isso. Ainda bem que tem reencarnação, ainda bem que tem os amigos espirituais, ainda bem que tem os laboratórios da espiritualidade, os laboratórios daqui do plano físico para nos ajudar. Ainda bem que tem essa junção de benefícios. E, executado o projeto de retorno do beneficiário a regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher, indicada por seus débitos à gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras, até na gravidez a mulher vai sofrer isso, que em muitas ocasiões se lhe implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação. Que absurdo, né? Até isso. Até na gestação você tem esse tipo de influenciação. Claro que tem a proteção, minha gente, lógico que tem. Mas o espírito vai nascer com tantos problemas, renascer com tantos problemas, que já é influenciado até na gestação, estabelecendo dessa hora inicial da nova existência ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação. Ou seja, você está formando o seu corpo, mas eu também estou formando o meu junto aí. Pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes, que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Viram crianças complicadas, crianças meio malucas, crianças que têm que tomar Ritalina, que rima com cocaína, sabe? Não é isso. Aí chega lá na adolescência, começa a envolver com drogas, com sexualidade, sem nenhuma apropriação do valor da sexualidade. É sexo pelo sexo, é mecânico, e as drogas, bebidas. Tá vendo? Por isso que nós temos que educar nossos filhos, nossas crianças. Por mais rebeldes que elas sejam, não as entregue a si mesmas, pelo menos enquanto elas virarem gente grande. Educa teu filho, tua filha, porque se ele for rebelde ou ela for rebelde, é porque tem ali um processo interferindo na possibilidade equilibrada dela. Tá? Guardem isso com vocês. Desenvolvendo-se-lhe, então, a meninice, cresce e reinstrui-se e retorna à juventude das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que frequentemente, por intermédio de uniões conjugais, em que a aprovação emoldura o amor, ou em circunstâncias difíceis do destino, lhes ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração, lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhes devem, desde o passado próximo remoto. Eu conheço muitas adolescentes e adolescentes que foram terríveis na adolescência. Terríveis. Nossa, plantaram. Mas depois tomam um pé na encarnação. E aí se arrumam, se ajeitam e vão. E tem filhos. Pode ser isso. Pode ser que aqueles espíritos estavam influenciando naquela fase. E agora ela vai ser mãe, ele vai ser pai desses mesmos espíritos, para reajustá-los. Por isso que a gente tem que saber, minha gente, estudar espiritismo é cuidar de enfermidades da alma. Eu repito isso de uma pessoa que eu ouvi. Temos que estudar espiritismo, não tem outro jeito. Temos que saber do espiritismo. Já passou de crença, é ciência. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas a que são provocadas pelos parasitas heteroxênicos. Porquanto, se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atuam muitos deles à feição de parasitas tripanossomos, tomando os filhos de suas vítimas e afins deles próprios por hospedeiros. Ou seja, eles vão pegando também os filhos, né, a geração dos hospedeiros, intermediários de formas de pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos a inocular-lhes perigosos fluidos sutis com que eles infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da morte. Percebem como tem muitas aberrações na sociedade que são explicadas aqui? Muita coisa que você vê meio estranhas, que tem explicação aqui.
Isso é importante, tá? Eu vou dizer para você uma coisa muito séria. Preste atenção. Nós estamos aqui para evoluir. Ou a gente pega isso para valer, ou nós vamos ficar à mercê dessas circunstâncias. Cuide de você. Cuide da tua vida. Cuide dos seus pensamentos, principalmente dos seus sentimentos. Sempre positive teus sentimentos. Sempre busque pessoas que possam agregar valor moral a você. E se você tiver que estar em relação com pessoas ainda não assim nesse campo, que seja você o agregador moral dessas pessoas. É somente assim, nessa junção de ideais nobres, é que nós vamos modificar a sociedade. E essa sociedade será modificada por nós, através de nós ou apesar de nós. Vamos nos inteirar disso. Prestemos atenção nisso. Tá? Continuando, então, o nosso estudo, a terapêutica agora, né? Importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos e corrigendas a que nos referimos estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação, que cada um confere hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio, por suas obras de ontem, reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, não tem medicamentos que a gente toma aqui contra essas invasões, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Nós estamos falando isso o estudo todo. Você pode se preservar disso pelo seu bom comportamento. Né? Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. Né? O hospedeiro de influências inquietantes. Vamos voltar ali, peraí. Não bastará, porém, só a palavra. É preciso a oração que ilumine. É preciso a vontade nisso tudo. É preciso a interação sua com as energias superiores, porque aí os hospedeiros, os vampiros, não vão suportar a sua presença, porque você está numa frequência muito alta. É a mesma coisa que você chega na boca de uma fornalha. Você não aguenta ficar ali muito tempo, porque a fornalha é muito quente, porque a frequência ali é muito alta. A frequência de calor ali é muito alta. A mesma coisa, o hospedeiro, quando o espírito, aliás, o parasita, quando percebe que o hospedeiro está mudando a frequência vibratória dele, ele não aguenta, ele não suporta, está muito quente para ele. Ele vai embora, não compensa a vibração para ele, ele vai embora. Então é questão de ciência, é ciência pura. O hospedeiro de influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo. No serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Só. Francisco de Assis tem um texto que fala assim: divulgue o evangelho a todas as criaturas. Se necessário, utilize palavras. Porque ele está falando do exemplo. Seja o exemplo. Quando ajudamos o próximo, estamos plantando o bem para depois colher um mundo melhor. Tá? E aí está. Eu te ajudo, você me ajuda. E vamos. A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, notadamente naqueles que se nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos, que em circuitos sucessivos e contínuas ondulações de energia renovada modificam desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito, porque você muda a frequência. Até o obsessor vê você melhorando e fala assim, peraí, está melhorando, também quero. Ele vai aumentando a frequência dele. Aí chega uma hora que acabou, não tem mais obsessão. Ambos estão crescidos nas leis de Deus. Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas na dor e na lágrima, em ligações expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretérito. Lembra que a gente falou de paz lá no princípio, quando fizemos aquela leitura?
A paz não é aquela coisa passiva, a paz é uma coisa ativa, que você produz essa paz pela dinâmica da tua vida equilibrada. Aí você consegue chegar na paz. Porque pelo devotamento ao próximo, pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. Então, André Luiz está dando a dica para nós. Vamos viver uma vida de plenitudes espirituais, estudando a doutrina e praticando, estudando o evangelho e praticando, que você vai ver como é que tudo muda na sua vida. É isso. E que, em nos reparando, transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será perante Deus o nosso caminho de liberdade e vida. Não é? Você cresceu na tua frequência, ele vai junto, chega aqui, ó, vamos resolver? Resolve. Cada um para o lado, vamos viver, vamos evoluir. Seja livre para escolher o seu caminho, tomar suas próprias decisões, traçar seus sonhos. Seja livre para se relacionar com os outros, como quiser ou achar conveniente. Mas prepare-se para assumir toda e qualquer responsabilidade sobre suas escolhas. Na liberdade do livre-arbítrio, plantamos. Obviamente, escolheremos, certo? Aí está a reflexão no momento difícil e vamos mudar isso. Vamos recapitular, então, o nosso estudo. Pegando aqui no estudo 16, né? Então, nós estudamos aqui o parasitismo nos reinos inferiores, André Luiz nos mostrando como é que acontece esses parasitismos lá nos reinos inferiores da natureza, as transformações que os parasitas se fazem para se hospedar, muitas vezes eles têm que perder, né, coisas para ficar ali, as transformações que eles fazem nos hospedeiros também, né? A obsessão e o vampirismo, que a gente estudou largamente aqui no nosso capítulo, e você, com certeza, vai ler o livro também, né? Para você entender com mais propriedade, as infecções fluídicas que são colocadas em nós, ou naquele que estão obsidiando, os parasitas ovoides, aqueles que perdem a forma perispiritual, o parasitismo, a reencarnação, ou seja, isso vai indo para outra encarnação, como se fosse uma herança, né? uma hereditariedade, e a terapêutica do parasitismo da alma, que é sempre o crescimento espiritual pelas ações comprometidas com o bem. Agora, a nossa reflexão final. Andei pensando seriamente sobre o que sou e o que deverei ser. Muitas vezes caí, outras tantas levantei. Isso gasta energias. Sou, portanto, devedor de tantas energias gastas neste vai e vem inconsequente. Agora eu entendo isso. Agora eu preciso levantar de uma vez para sempre. Nunca mais cair ou brincar, como se brinca em parques de diversões, indo e vindo, voando e se desgastando. Vou. Agora sei. Eu vou. É uma decisão. É uma sábia decisão isso aí. Chegou a hora, minha gente, de deixarmos o parque de diversão espiritual e partirmos para as grandes realizações espirituais que nos aguardam, que é meu, que é seu, que é de todo mundo. Andei pensando seriamente sobre o que eu sou e o que deverei ser. Muitas vezes eu caí, outras tantas levantei, e isso gasta energias. Sou, portanto, devedor de tantas energias gastas nesse vai e vem inconsequente. Agora eu entendo isso. Agora eu preciso levantar de uma vez para sempre. Nunca mais cair ou brincar como se brinca em parques de diversões, indo e vindo, voando e se desgastando. Vou. Agora sei. Vou. Vamos. Te convido a isso. Vamos mudar essa situação? Então, minha gente, chegamos ao final do nosso estudo. Eu entendo que ele foi um estudo, assim, muito introspectivo, às vezes até com um certo desgaste de energia, mas é necessário sabermos isso. Por isso, André Luiz colocou para nós. É importante para o homem isso, se é importante, a espiritualidade coloca. Espero que você busque estudar também lá o seu livro, que você busque um jeito
de fazer as pazes com seus inimigos, de não fazer inimigos, de não buscar locais e situações que possam prejudicar a tua saúde física e espiritual. Quer que se cuidar das duas, que você possa ser realmente grande nesse profundo projeto da evolução espiritual. Que Jesus abençoe sua casa, seu lar, seus filhos, sua família, o seu trabalho, os seus sonhos nobres. E que você cresça sempre, sempre, entendendo que o crescimento espiritual está na razão direta da nossa adequação às leis de Deus. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.